Pediatra, se você ainda define o preço da sua consulta só analisando o preço das consultas dos colegas e fazendo uma média, eu sinto te dizer, mas você provavelmente está pagando para trabalhar. Eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista, pediatra de consultório e uma das fundadoras aqui do PDC, nosso querido pediatra de consultório. E aqui, neste canal, nós ensinamos de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência no consultório. E claro, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ser lembrada toda vez que um vídeo novo estiver disponível, o que acontece todas as quartas-feiras. E a pergunta que não quer calar é: você sabe realmente quanto vale o seu trabalho como pediatra? Hoje a gente vai desvendar o mistério da precificação e garantir que você esteja sendo remunerada de maneira justa pelos seus anos de preparação, conhecimento e dedicação. E se você é um pediatra de consultório ou está pensando em abrir o seu, esse vídeo é essencial para você, viu? A gente vai mergulhar a fundo no processo de precificação da consulta pediátrica, garantindo que você cubra pelo menos todos os seus custos e, claro, se possível, ainda obtenha um lucro justo. Afinal de contas, consultório é uma empresa e empresa que não dá lucro fecha as portas. Aí, não adianta dizer depois que pediatria não vale a pena porque o consultório não dá certo, né? Gente, a questão é que muitos pediatras cometem o erro de precificar suas consultas se baseando só no que os outros colegas estão cobrando, ou pior, no que acham que o mercado vai aceitar. Sabe aquele pensamento de, mas eu tô começando agora, eu tenho que cobrar um valor baixo para ter paciente? Pois é, esse pensamento é totalmente equivocado. Porque a verdade é que a precificação correta é quase uma ciência. E hoje eu vou te ensinar como dominar essa ciência do jeito certo. O primeiro passo é mapear todos os seus custos. Eu sei, você não sabe nem por onde começar. Eu já estive exatamente aí onde você está agora e me senti tão perdida quanto você. Por isso, para tentar organizar, vamos tentar dividir isso em categorias. Na primeira categoria, então, a gente tem os custos fixos, que são, por exemplo, aluguel de espaço, salário de secretária, caso você tenha uma, custos com contabilidade, anuidade de CRM, taxas de prefeitura, como, por exemplo, um alvará, seguro do consultório e contas básicas de internet, telefone, enfim. Depois, a gente vai para os custos variáveis, que nada mais são, gente, do que aqueles que a gente tem eventualmente, mas não todo mês. Por exemplo, materiais de papelaria do consultório, lembrancinhas para as crianças num dia das crianças, por exemplo, o cafezinho que você serve, produtos de limpeza, manutenção dos equipamentos e assim por diante. Em terceiro lugar, os impostos. E aqui, gente, é importantíssimo uma contabilidade de confiança, que nos posicione sobre quanto a gente paga de imposto. A gente tem aluno aqui no PDC que cobrava R$200 a consulta na pessoa física, pagando 27,5% de alíquota, que nunca se tocou que desses R$200, 55%, ou seja, mais de 25% ia para imposto. Mas vamos falar de coisa boa, porque em quarto lugar, a gente tem que considerar os investimentos do consultório, que são, por exemplo, os cursos e congressos que a gente faz para se atualizar. Gente, isso precisa ser considerado. Isso nos diferencia como profissionais, melhora a nossa entrega e, consequentemente, é justo que entre na precificação da nossa consulta, certo? Depois, os custos com marketing e publicidade, que hoje a gente sabe que é quase que obrigatório. E, claro, a nossa reserva de emergência para imprevistos. O famoso cofrinho, porquinho, caixinha, como vocês quiserem chamar. Mas precisa entrar aqui. Bom, e depois que a gente mapeia todos os custos, a gente precisa ir para o segundo passo, que é calcular o custo total mensal, que nada mais é do que a soma dos custos que a gente encontrou no primeiro passo. Então, usando um exemplo prático aqui, digamos que a soma dos seus custos fixos aí seja de R$3.000, dos seus custos variáveis, mais R$1.000. De impostos, e aqui, gente, é uma estimativa total, tá? Então, tenha um contador de confiança para chamar de seu.
mas digamos que seja aí 11% da receita. E investimentos, R$ 1.000 que você separa por mês para pagar um curso, um congresso, enfim. Então, o total de custos mensais, excluindo os impostos, que vão variar também de acordo com a quantidade de atendimentos que você fizer, vai sair aí em torno de R$ 5.000. Então, você sabe que para manter o seu consultório aberto, em média, você vai precisar desse valor aí. É tipo acender a luz quando a gente está procurando algo no escuro e eu vou te provar. Porque olha só, o nosso terceiro passo é estimar o número de consultas mensais que a gente faz ou pretende fazer. É contar, gente, ou pelo menos tentar contar e estimar quantas consultas você está realizando por mês ou planeja realizar. Pode parecer difícil, mas de novo, vamos quebrar a tarefa que vai ficar mais fácil. Então considera aí. Quantos dias você trabalha na semana, quantas consultas você faz por dia, coloca os feriados e possíveis cancelamentos daquele mês nessa conta, e aí, chutando, né, supondo que você atenda 5 pacientes por turno 2 vezes na semana. E considerando, claro, os imprevistos, feriados, você vai atender em média 7 a 10 consultas na semana, o que em um mês vai ficar ali em torno de 30, 40 consultas. Com esse número estimado em mãos, aí sim é que a gente vai conseguir calcular o preço mínimo da consulta. Ou seja, calcular o preço mínimo que a nossa consulta precisa ter para cobrir todos esses custos aí que a gente tem. No nosso exemplo, de R$ 5.000 como custo total do consultório e usando ali 30 consultas mensais, se a gente arredondar, o custo mínimo vai ficar em R$ 170, sem contar os impostos. Então, olha só, mínimo, arredondando, R$ 200 essa consulta precisa custar. Mínimo, porque isso seria o preço só para cobrir os custos, sem considerar lucro. Agora sim, a gente vai adicionar essa margem de lucro. Porque agora que a gente descobriu o preço mínimo, a gente consegue adicionar essa margem desejada e colocar isso em cima desse valor de consulta. Então, uma margem de lucro saudável, gente, para profissionais liberais, como a gente, geralmente fica em torno de 30% a 50%. Então, usando 40% como exemplo, né? Vamos fazer uma conta aqui. O preço final da consulta, ele é igual ao preço mínimo mais 40% do valor que você quer adicionar ali como lucro final. Ou seja, esse preço da consulta, ele vai estar ali em R$ 200 mais 80, 40% de 200. R$ 280 seria o preço da sua consulta para você manter uma margem de lucro de 40%. E depois de fazer tudo isso como último passo, aí sim é que a gente vai fazer uma análise de mercado e ajustes. Então, esse último passo é comparar o preço calculado que a gente tem com o preço de mercado local e fazer os ajustes necessários. A gente precisa considerar, por exemplo, preço da consulta de outros colegas da região, de outros profissionais da região, os nossos diferenciais, experiência, especialização, localização, o poder aquisitivo do público-alvo, que a gente definiu, e a gente já falou várias vezes aqui sobre como definir público-alvo, então volta alguns vídeos. E aí sim, considerando tudo isso, a gente ajusta o preço para cima ou para baixo, com base nesses fatores. Mas sempre tendo em mente os nossos custos e a necessidade dessa margem de lucro saudável, tá bom? Então, gente, olha só, precificar corretamente não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre a gente valorizar o nosso trabalho, garantir a sustentabilidade do consultório, que é super importante, e poder oferecer o melhor atendimento possível para os nossos pacientes. Sem precisar atender 1 milhão de crianças sem tempo, uma atrás da outra, igual a linha de produção, porque a gente precisa ganhar no volume. E algumas dicas finais, bônus aqui, para uma precificação eficaz, elas vão envolver revisar os nossos custos e preços regularmente. Então, entre 6 e 12 meses a gente precisa fazer isso. Ser transparente com as famílias, com os pacientes, sobre o valor agregado que a gente está oferecendo. Investir continuamente na nossa formação para que isso justifique ajustes de preço. E não ter medo de cobrar o que a gente vale, porque qualidade sempre vai ter seu preço. E para os pediatras que fazem parte do PDC ou estão considerando se juntar aqui a nós, a gente tem uma aula exclusiva no módulo de gestão com uma contadora especializada em contabilidade médica que explica o passo a passo de como fazer para precificar essa consulta em cada caso específico. Para ter acesso a essa ferramenta e a outros recursos valiosos para a gestão do consultório, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo.
e acessa agora a página do PDC. Eu espero de verdade, gente, que esse guia tenha esclarecido o processo de precificação e tenha dado pelo menos um norte aí, algumas ferramentas para a gente poder aprender a valorizar adequadamente o nosso trabalho. E claro, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu joinha aqui, porque isso é super importante pra gente, e se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo. E ó, a gente tá firme e forte aqui, hein? E claro, compartilhe aqui nos comentários qual foi a maior revelação para você nesse processo de precificação e se você planeja revisar os preços das suas consultas depois de assistir esse vídeo. E lembrem sempre, um consultório financeiramente saudável permite que a gente ofereça o melhor cuidado possível para os nossos pacientes e para a gente mesmo. Então, valorize a sua formação e o seu trabalho.